Fala, povo de Deus, sexto dia da nossa série, a vida de Davi, 2 Samuel, capítulo 6. E agora Davi vai errar, mas depois ele vai se acertar, e aí ele vai se alegrar, amém? E assim é a nossa vida. Nós muitas vezes cometemos erros, aprendemos com os nossos erros, ou pelo menos assim deve ser, fazemos da forma correta, e então nos alegramos em Deus. Amém? De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocada o nome, com N maiúsculo, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, do pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, o que está acontecendo aqui? Davi mandou buscar a arca. Aleluia, glória a Deus, vamos trazer para Jerusalém a arca do nosso Deus. Porém, ele colocou a arca em cima de uma carroça puxada por bois. Essa não é a forma correta de transportar a arca. Não é. A forma correta de transportar a arca que Deus ensinou na sua lei através de Moisés é que as hastes, haviam duas hastes que carregavam a arca, fossem levadas no ombro dos sacerdotes. É assim que a arca de Deus deveria ser transportada. Então a intenção de Davi é boa, mas a sua execução é ruim, tá? Existem pessoas que têm boas intenções, mas fazem da forma errada, fazem da maneira errada. A essência do seu desejo é boa, mas a sua execução é ruim, não agrada a Deus, não está em conformidade com a palavra de Deus, e ainda que tenha uma boa intenção, não vai ter a bênção do Senhor. Então nós precisamos ter boas intenções, é claro que sim, Deus sonda o nosso coração, mas não adianta só ter boa intenção, tem que ter boa execução também. Agora, o que me chama a atenção é que aqui tem sacerdotes, tem homens que conhecem a palavra de Deus, e ninguém tem a coragem de se levantar e falar, não é assim que carrega a arca, não é assim que carrega a presença de Deus, porque a arca representa a presença. E esse texto vem para nos ensinar algo que acontece nos dias de hoje. E nos dias de hoje está faltando pessoas se levantarem para dizer, não é assim que carrega a arca, não é assim que carrega a presença. Nós precisamos ter a coragem de fazer isso. A arca de Deus foi levada de forma errada e ela continua sendo levada de forma errada. A presença de Deus está sendo carregada por algumas pessoas de forma errada. Carregada entre aspas, porque quem vive no errado não carrega a presença de Deus. A presença de Deus se carrega no ombro dos sacerdotes. Ombro é o músculo, é a parte do nosso corpo mais forte que tem no nosso corpo. E a presença de Deus é carregada aqui, acima do nosso ombro, porque Deus está acima da nossa força. A presença de Deus não é carregada naquilo que você pode fazer, está acima do que você pode fazer. A presença de Deus é carregada em santidade, em obediência à palavra de Deus. E naquela época não teve uma pessoa corajosa o suficiente para se levantar e falar, não é assim, Davi, assim não vai dar certo. Tá todo mundo se dançando, tá todo mundo se alegrando, tá todo mundo pulando, tá todo mundo cantando, mas Deus não está feliz com isso. Quantos eventos acontecendo ao redor do mundo, onde tem crente dançando, cantando, pulando e feliz, e Deus nem está ali. Porque aquilo ali não está de acordo com a vontade de Deus, porque aquilo ali não está de acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Então nós precisamos acordar para a realidade, não é só ter boas intenções, é fazer da maneira correta, da maneira que deve ser. E aí a arca vai cair agora, porque os bois tropeçam.
E Uzá, como nós sabemos, essa passagem é muito conhecida, põe a mão na arca para ela não cair. Versículo 7, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. E aí todo mundo critica Uzá. Uzá sabe que a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Uzá conhece a palavra de Deus. Uzá sabia que não podia tocar na arca. Mas ele toca para que a arca não caia. Porque se ao tocar um homem morreu, imagina o que aconteceria se a arca caísse no chão. Quem sabe todos aqueles homens ali seriam completamente dizimados. Então Uzá é um homem inocente que está se entregando à morte, tocando na arca para proteger os outros. Me diz aí um homem inocente que se entregou à morte para que eu e você não morrêssemos. Aquele que abriu os braços na cruz do Calvário. Jesus, um homem inocente que fez algo se entregando à morte para que os outros não morressem. Uzá é tão criticado, mas Uzá é uma figura de Cristo. Entendeu? Uzá é uma figura de Cristo, um homem inocente que está se entregando à morte por conta do benefício dos outros. Amém? Versículo 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi teve medo. Por quê? Porque ele não estava em obediência a Deus. Só tem medo de Deus quem não o obedece. Só tem medo de Deus quem não está andando em conformidade com a sua palavra. Do contrário, não existe essa coisa de ter medo de Deus, tá? Só tem medo de Deus quem está na posição de receber a sua ira. E esses são os desobedientes. Então, você conhece alguém que tem medo de Deus? É alguém que não está na posição. Ok? E aí a arca é levada para a casa de Obed-edom, fica ali 3 meses e o Senhor abençoa toda a sua família. Versículo 11. Então, a casa de Obed-edom foi abençoada poderosamente durante 3 meses que a arca ficou ali. E aí Davi agora ele vai ficar sabendo que a arca está ali, que está abençoando a casa de Obed-edom, e ele vai mandar buscar a arca para Jerusalém novamente. Mas agora fazendo tudo conforme deve ser. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Então agora ele faz certinho, né? Faz conforme deve ser e ainda faz a mais. Toda vez que aqueles homens que estão carregando a arca dão 6 passos, eles param, Davi e oferecem um sacrifício. 6 passos, param, Davi oferece um sacrifício. 6 passos, param, Davi oferece um sacrifício. E assim por diante. Certo? Então sempre no 7º passo, né, eles dão 6, e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eles param. Aí o 7º, né, antes de dar o 7º, oferece um sacrifício. Então Davi obedece a Deus e faz muito mais ainda do que a lei mandava agora, porque ele entendeu. Esse é o X da questão aqui no nosso vídeo de hoje. Você cometeu erro, já foi. Se arrependa, aprenda o correto e faça o correto. Tem gente que erra e desiste. Tem gente que erra e larga a mão. Tem gente que erra e continua errado. Tem gente que erra e nem se preocupa em entender como é o correto. Não. Aí a gente não está aprendendo nada com Davi. A gente não aprendeu nada com os ensinamentos de Jesus. A gente não aprendeu nada do Evangelho. O Evangelho se trata de... Errou, porque a gente erra, é ser humano. E aí aprender o correto e mudar. O Evangelho é sobre arrependimento. Essa é a primeira pregação de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, se você não se arrepende, se você não muda de vida, cara, você não entendeu o Evangelho até hoje.
Você está aí há um mês, há um ano, há 10 anos, há 30 anos na igreja e você não entendeu. Você continua fazendo as mesmas coisas há décadas e acha que está tudo bem. Não, você não entendeu. Você não entendeu. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é mudança. Ah, já mudei muito. Glória a Deus por toda a sua mudança. Mas ainda tem mais coisa para mudar? Então você tem que mudar. Então você tem que mudar. Entendeu? Ou você acha que Deus só é capaz de mudar 20% seu, 30% seu, 70% seu? Deus não é capaz de te transformar por completo? Com a ajuda de Deus você não é capaz de mudar 100%? Então Deus é incapaz, Deus não é todo poderoso. Ou você não entendeu o evangelho. Ou você entendeu, mas não está vivendo. Você está fora da posição. E aí fora da posição, você não tem a paz que excede todo entendimento, você não tem a alegria do Senhor, você não tem a força do Senhor, você não tem a paz do Senhor, você não tem a salvação do Senhor, porque você está fora da posição. Você não tem a bênção de Deus. Nossa, vi tudo isso, tudo isso. Evangelho é mudança de comportamento. Nós errávamos, conhecemos a palavra, aprendemos o que é correto, nos arrependemos, mudamos de vida. Simples. Ah, eu estou no processo, estou na luta. Amém, eu também. Mas 30 anos no mesmo processo? 40 anos na mesma luta? Uma década inteira vivendo a mesma dificuldade? Não, alguma coisa está errada. Davi errou, 3 meses depois, viu que o negócio estava dando certo lá, ele foi e pegou a arca de novo. Da forma correta. 3 meses. Não estou falando que você tem que mudar em 3 meses. Mas em 3 anos alguma coisa tem que mudar. Em 5 anos alguma coisa tem que mudar. Em 7 anos tem que mudar. Em 10 anos tem que mudar. Tem gente que está se apegando a troféus do passado. Você não tem nenhum novo troféu para mostrar. Não, no passado eu conquistei isso aqui, ó. Deus me abençoou. Glória a Deus, faz 20 anos o último troféu que a pessoa ganhou. E o que você tem para apresentar hoje? Ah, que história é de troféu, Vitor? É fruto de arrependimento, prova de que você mudou, de que você foi transformado. Lá no passado, Deus fez isso aqui na minha vida, glória a Deus, e hoje? E agora, cadê? Cadê o troféu? Cadê o fruto? Cadê a prova? Cadê o testemunho? Cadê a transformação? É isso que a gente está falando, entendeu? É sobre isso aqui, tá? E aí na sequência Davi vai entrar ali em Jerusalém, dançando na presença de Deus. Mical vai ficar bolada, chateada com isso. Mical tá lá na janela, olhando Davi lá embaixo dançando, né? Então Davi tá ali dançando, se alegrando, e Mical não tá no movimento. Mical não tá na festa, Mical não tá envolvida, mas Mical quer criticar, mas Mical quer apontar o dedo. É igual um monte de gente aí hoje na internet. Não faz nada, mas quer criticar. Não faz nada, mas quer apontar o dedo. Não tá envolvida no negócio, mas quer falar mal. Ô geração de Mical, não seja como Mical. Desça para dançar com Davi, desça para se alegrar com o Senhor, desça para estar na presença do Deus Altíssimo. E para de ficar aí atrás de uma telinha e criticando e falando e não faz nada por reino de Deus. Pelo amor de Deus, Mical. Tu quer ser Mical ou tu quer ser Davi? Você quer dançar e se alegrar na presença do Senhor? Ou você quer ficar lá criticando quem está fazendo? Ou você quer ficar lá criticando quem é homem de Deus, mulher de Deus, tocando no ministério do Senhor? Ou acorda para a vida. Acorda. Ficar criticando, ficar falando mal, ficar caluniando, ficar inventando coisa, ficar postando coisa para falar mal. Você não está falando mal da pessoa não, você está tocando em Deus. Você está tocando em Deus. Então, desça e dance perante o Senhor. E aí,
Davi fala para Mical, ó, foi perante Deus que eu dancei, versículo 21. Foi perante o Senhor que eu celebrei, versículo 22. E eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei ainda mais aos meus próprios olhos. Davi está falando, na presença de Deus, quanto mais miserável eu puder me fazer, eu me farei. Quanto mais eu puder me humilhar, eu me humilharei. Porque na presença de Deus, Mical, eu, Davi, não sou o rei. Eu tiro as vestes reais, eu tiro a coroa e danço na presença dele. Apocalipse 4, os 24 anciãos diante do trono de Deus tiram as suas coroas e se prostram diante dele. Porque na presença dele ninguém usa coroa senão ele. Na presença dele ninguém é aplaudido senão ele. Na presença dele ninguém é adorado senão ele. Homens e mulheres que têm feito com que aqueles que te ouvem te reverenciem. Homens e mulheres, líderes, eu vou falar de forma clara para você entender, líderes espirituais que querem ser reverenciados, adorados, aplaudidos, estão totalmente errados. Na presença de Deus, falando de coisa espiritual, a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Se a pessoa precisa ser elogiada, deve ser elogiada. Precisa ser aplaudido, deve ser aplaudido. Mas estou falando, no que tange os assuntos de Deus, só tem um que é adorado. Só tem um que é louvado. Só tem um que é engrandecido. Só tem um que é santo. Só tem um que é perfeito. Só tem um que pode todas as coisas. E é Deus, e não o ser humano. Então, diante de Deus, eu, você e seja qual for o outro ser humano do mundo, tem que se humilhar. Quando eu encontro um professor, eu me sento e aprendo. Quando eu encontro um sábio, eu pergunto e ouço conselhos. E quando eu me encontro com Deus, eu me prostro e adoro. Porque Ele é digno de receber toda adoração. Tá bom? Um beijo no coração e eu te espero aqui amanhã no capítulo 7.